Olá, bem-vindos ao nosso Papo de Culturax. Eu sou o Lucas Ribeiro. Eu sou a Giovana Calenzani. E esse nosso Papo de Culturax é para falar sobre desempenho. O nosso Papo de Culturax, ele traz temas super relevantes, super interessantes dentro do mundo do RH, do mundo do desenvolvimento, do treinamento. E a gente já falou sobre cultura de aprendizagem, em outros episódios a gente falou de procrastinação, de onboarding. Vocês devem ter visto aí, se não viu e você está no YouTube, tem um cardzinho para ver cases que a gente falou e tratou aqui dentro do Papo de Culturax com o cliente. Se você está em outra rede, é só dar uma olhada no feed aí que tem uns cortes, tem um monte de coisa para você ver os episódios que a gente já teve por aqui. Então agora a gente vai falar sobre desempenho e Gi, bora lá? Vamos lá. Vou chamar agora o Lucas de professor. Eita. Professor doutor. Aí ferrou. Começa ajudando a gente aqui, conceitua, defina o que é desempenho ou performance. Tá. Desempenho, a gente pode olhar desempenho, acho, talvez até puxando um pouquinho do nosso método aqui. Desempenho é um recorte entre o que a gente tinha como expectativa, o que a gente entregou como realidade e a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, basicamente, é entender se a gente desempenhou melhor ou pior, ou qual é a diferença entre de onde a gente começou para onde a gente fez o recorte do que a gente quer contrastar. Desempenho e performance acabam sendo a mesma coisa, porque performance é a tradução para desempenho, né? Desempenho é a tradução para performance. É que às vezes a gente gosta de desmistificar as palavras. E tem gente que gosta de usar os dois, né? A gente trabalha nosso desempenho e performance, não, é a mesma coisa. Acho que uma coisa importante para só falar dessa definição, é que no final do dia, desempenho é a entrega, né? E essa entrega ela pode ser positiva ou negativa, depende do seu recorte e com o que você está comparando ali num ponto passado esse resultado futuro. Tá, aí eu vou emendar então com a outra pergunta, tá? Manda. Que é a seguinte, a partir disso que você falou, a gente sabe também muitas vezes que a gente lê que competência é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Só que você, professor Lucas, tem uma forma muito didática de explicar como é que isso funciona. Conta pra gente aquela historinha lá. Do futebol? Isso. Então imagina o seguinte, né? O chá, a gente conhece o chá como conhecimento, habilidade e atitude. Eu gosto de fazer uma analogia ao futebol e vou fazer, embora você já conheça a piadinha, a gente vai fazer aqui agora. Eu guardo. Tá? Você guarda. Você conhece futebol? Você sabe o que é futebol? Eu sei. Você tem... Eu ia emitir uma opinião pessoal, mas... Vascaína, né? Eu sou vascaína. Eu conheço mais ou menos. Não, o Vascão tá bom. Mas olha só, você conhece futebol, você sabe o que é futebol. Você tem habilidade para chutar uma bola? Você tem. Você não vai cair, imagino que você não vai tomar um rola ali se você chutar uma bola. E também, se a bola vier quicando na sua direção, você teria atitude de chutar essa bola? Tem uma molecada brincando, você devolver a bola na praia ali, coisa assim? Eu tenho um reflexo, mas eu tenho atitude. Então você sabe o que é futebol, você tem habilidade para chutar uma bola, não estou medindo essa habilidade. A gente não está qualificando. E você tem atitude, se essa bola vier rolando na sua direção, você vai lá e dá uma bica nela. Muito bem. Só que Lionel Messi também conhece de futebol. Olha ele ali. Aí, ó. Ele também tem habilidade para chutar a bola e ele tem atitude para chutar a bola. Então, se a gente for medir o chá, né, num recorte, uma fotografia, e só o chá ser competência, é uma foto que te coloca com o Messi. Gente, me coloca na competência com futebol. O Messi. Tá bom para você ou não? Faz recorte aí, me coloca com o Messi. Né, ilustra esse cara aí. Mas assim, o ponto do chá, e acho que eu vou além do chá, fala de competência. Competência, ela vai muito além do que é o chá. Competência está no saber entregar um conhecimento prévio que você... e um desenvolvimento desse conhecimento. Então, competência, ela não pode ser uma foto, né? Porque também competência, ela tem pesos diferentes, embora tenha a mesma competência. A gente vai entrar nisso, que a gente vai falar de competência dentro das organizações, mas, e aí já até jogando para a Gi um pouco, a gente não pode medir competência, vamos pegar uma competência negociação. A competência negociação, para um vendedor, ela tem um peso completamente diferente do que para o saque.
embora você tenha que saber negociar no saque, dependendo do que o atendimento ao cliente está recebendo ali, a área de UX, CS, CX, enfim, mas o cliente do outro lado, dependendo se é um atendimento, entre aspas, passivo, que hoje a gente não pode mais falar assim, você vai tratar essa competência, você vai usar dessa competência num peso muito diferente do que um cara que traz o cliente, né? E você que vai atender um cliente. Então, competência no final do dia é o saber colocar em prática aquele conhecimento, aquela bagagem que você tem. Agora, como é que você entrega? Aí já é outra coisa. E isso passa para a empresa também, porque a gente fala de níveis, daqui a pouco eu falo desses níveis aí. Então, só para concluir, o Messi tem a competência de jogar futebol e eu, Giovana, não tenho essa competência. Boa. O que faz o link aqui com a nossa próxima pergunta, a nossa próxima colinha é por que as empresas precisam olhar para esse tema, assim, né? Acho que quando a gente traz esse exemplo, que é bem visual, né? Então, vocês imaginem Giovana e Messi. Vocês imaginaram Giovana chutando essa bola aí, com certeza. E eu com a camiseta do Vasco e o Messi lá jogando futebol. Imagina que a gente está falando que isso seja uma empresa, né? Existe uma empresa de futebol, independentemente do time, agora brincadeiras à parte, e tem o Messi, que nitidamente tem essa competência, e tem a Giovana, que não tem essa competência, mas a gente exerce, vamos supor que a gente exerce essa função de jogar futebol, né? Boa. Então, por que a empresa precisa olhar para esse contexto? Existe o Messi, existe uma Giovana. Quando a gente coloca assim de uma forma tão visual, não sei vocês, mas a resposta quase que soa como uma obviedade, né? Então, eu sei que o Messi vai trazer aquele resultado, né? Vai gerar um resultado de jogar aquele futebol, de trazer um ganho de um campeonato, por exemplo, e a Giovana não vai. Só que eu tenho que liderar essas duas pessoas. Então, o que eu faço? Eu tô vendo que tem uma pessoa que é um talento, nesse caso é um talento, né? Ele é um exemplo muito claro, né, do que é. E eu, Giovana, vocês veriam que eu também sou exemplo muito claro de que o que não é um talento nesse contexto. Então, por que a empresa olha para isso? É no sentido de, o que eu faço com a Giovana? Ou será que eu, Giovana, entendo que eu não tenho competência para jogar futebol? Então, acho que tem dois vieses. A empresa olha e enxerga que a Giovana não tem essa competência e em algum momento, numa avaliação de desempenho, por exemplo, num bate-papo sobre carreira com o líder, a própria Giovana, por meio desse diálogo com o líder, ela vai, né, perceber que ela também não tem essa competência. E a gente fala uma coisa aqui dentro, né, da Araxis, a gente tem uma crença, assim, que em determinados momentos da nossa carreira, a gente tem que começar a falar de uma relação adulto-adulto. Então, se eu, Giovana, sou uma adulta que começo a perceber que eu não tenho aquela competência e a empresa também, coisa linda, a gente está convergindo. Boa. Mas pode existir cenários em que eu, Giovana, acho que eu estou bem parecida com o Messi. A autopercepção é mínima. Então, neste caso, a gente ter realmente uma conversa endereçada sobre desempenho, sobre competência, ela se faz importante exatamente para a gente entender que se a Giovana não tem essa competência, quais são as competências da Giovana? Como é que eu posso alocar a Giovana? Então, pode ser que a Giovana não seja uma jogadora de futebol. Então, o que é a Giovana? Como é que eu utilizo essa profissional? Existem outras funções dentro desse cenário em que a Giovana pode ser realocada? Sim, não? Então, essa importância da empresa olhar para esse assunto é muito para definir de uma forma muito racional o que a gente faz com esses profissionais que fazem parte dessa empresa, desse time. Hoje, e a gente, quando fala de por que as empresas, a pergunta, na nossa colinha, pergunta por que as empresas precisam olhar para isso. Mas também caberia dizer qual é o impacto disso para a empresa, né? Porque imagina o seguinte, eu gosto muito de basquete. E sou suspeito para falar sobre Michael Jordan, que, na minha opinião pessoal,
A gente tá só nos basiquinhos, né? Basquete, Michael Jordan, tá ali o Messi. Pelé nem se fala, então Pelé não entra nessa conversa, né? E Giovana também, olha só. Mas assim, vou pegar o exemplo do que o mundo do basquete trata, inclusive, eu usei o Pelé como um exemplo, que virou um adjetivo, né? O Pelé de tal coisa. Quando o cara é muito bom, ele é o Pelé de tal coisa, de tanta competência que ele entrega. No basquete virou o MJ, né? O Michael Jordan de tal coisa. Uma coisa que era muito curiosa na época de Jordan e outros talentos tantos que a gente tem hoje também, e sempre terá, e vou dar um exemplo do basquete, mas jogar para as empresas, a última bola, faltando 1 segundo, eu daria para quem? Né? Cara, joga pro MJ. Era sempre assim que funcionava, porque a gente sabe que na mão dele a bola é outra coisa, o aro vira um negócio de um raio de 3 metros quase. O cara era impressionante. Então a gente sabe que no final ele entrega. Ele entrega. E é esse ponto. Então, assim, tem 5 caras de cada lado na quadra. Todos eles são competentes, porque eles estão num nível absurdo. É o último nível da excelência, né? Que é a NBA ali. Se a gente joga para o corporativo, aqueles caras que são líderes do negócio, ou o seu time de seniors, enfim, qualquer coisa que a gente pode usar como referência aqui, esses caras também estão num último nível de excelência para você dentro do seu time, dentro da avaliação do seu time, enfim. O ponto é, como é que a gente vai medir a diferença entre o cara que vai receber a última bola, quem é esse talento, né? Como é que a gente vai conseguir identificar esses talentos e desenvolver esses talentos e os não talentos também que a gente precisa continuar desenvolvendo, né? Desenvolver competências nas pessoas para que elas consigam entregar o resultado no dia a dia. Então, aí, de novo, só para puxar aquele ponto, o talento, a competência, o desenvolvimento de tudo isso e te jogar aqui a avaliação de desempenho de tudo isso tudo passa por ter gente competente entregando. Sim. Né? E aí é óbvio que a entrega, a gente sabe que gente competente entrega bem. Agora, como é que a gente faz para falar de avaliação de desempenho, já que a gente falou de empresas? O que você fala disso? Acho que uma primeira coisa que precisa ficar muito clara, assim, né, é que é um tema muito delicado. Quando a gente fala de competência, de performance, de avaliação de desempenho, a gente está falando da vida das pessoas, da carreira das pessoas, né? Isso está carregado de pessoalidade para a pessoa. Uhum. Então, acho que no viés do colaborador, o impacto quando eu, Giovana, sou colocada para jogar futebol e eu percebo que eu não sou o Messi, que eu nunca vou ser o Messi, que eu estou muito aquém de ter essa competência, eu posso passar uma vida frustrada. E eu posso sempre ter um viés de que nunca é o suficiente. Boa. Então, no meu PDI, eu tenho lá 700 cursos de como jogar melhor o futebol. Então, eu assisto TEDs, eu assisto todos os jogos, eu faço todas as anotações, e eu vou a todos os jogos, e eu vou para a Europa, e vou para não sei aonde, e eu fico naquela busca incessante de ter aquele desempenho que em algum momento a empresa colocou que é aquele ponto ideal que eu deveria chegar. Então, de novo, será que a gente também, como adulto, consegue refletir que tem determinados lugares que a gente não faz parte e que está tudo bem? Acho que para o colaborador o impacto é esse. Eu estou conseguindo avaliar se esse desempenho um dia realmente vai fazer parte da minha entrega? Né? Então, esse é Boa, mas deixa eu te colocar. Você vai voltar na outra... Vou voltar para a empresa. Mas E aí entra um pouco da psicologia ali, vai. Ai, meu que aí Deus. Eu vou jogar quicando, porque aí você vai ser o Messi. Agora é isso que eu falo, agora eu vou ser porque o Messi agora não vai saber. Mas assim, a gente tem um problema muito sério, e a gente falou isso em um outro papo, sobre relação adulto-adulto, aqui também a gente falou disso, mas essa autopercepção, essa autoavaliação, ela passa por uma palavrinha que não existe, e ela só existe para a gente falar que ela não existe, que é bom senso. Né? Porque as pessoas precisam ter esse tino de falar, opa, realmente eu não sou bom nisso aqui, deixa eu ir para outro lugar, ou deixa eu tentar desenvolver isso e ver se isso realmente não é o meu lugar. Como é que vai nessa onda? Porque é difícil, hein? Tem gente ruim, eu vou fazer uma brincadeira, tem gente ruim achando que é boa demais.
Ou essa pessoa ela está ruim porque ela está alocada de forma inadequada. Acho que tem um ponto assim da autopercepção que, felizmente, hoje em dia a gente já consegue falar abertamente das competências psicossociais. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, tem relação direta, e isso faz parte de muitas avaliações de desempenho, faz parte da gente entender o seguinte: eu me encaixo? Eu quero encaixar? A que preço eu quero me encaixar? Por que às vezes eu me coloco em locais em que eu percebo que aquilo não é para mim e eu tô lá? É claro que tem uma questão de pagar boleto, né? Mas assim, tirando essa parte de pagar o boleto, a gente sabe que em muitos momentos a gente se coloca em situações que a gente não cabe. Sim. E a gente não nasceu para caber em todas as situações. Então, esse é o viés do colaborador, se ele está conseguindo fazer essa reflexão. E eu acho que é muito bacana que atualmente as empresas abriram espaço para esse diálogo. Então, você já consegue falar sobre a sua própria inteligência emocional, da sua tomada de decisão, da sua análise crítica sobre o que você está fazendo. Acho que isso é um ponto. O outro ponto é sobre qual é o impacto para o RH, né, a área formal que cuida desse tema, mas, né, para a empresa como um todo olhar para isso. E, de novo, eu vou acabar falando o que eu já falei. A gente precisa ter a capacidade e a delicadeza de alocar as pessoas no lugar correto. Então, eu vou falar de novo de um exemplo pessoal. Eu tenho um irmão que ele tem uma habilidade específica que é a criatividade. O irmão é extremamente criativo, sempre foi. E eu, Giovana, tô ali comendo nas beiradas, ali, ó, pegando aquela criatividade na piada, na forma dele falar. Mas eu, Giovana, não consigo entregar a competência que ele entrega. Eu tenho uma outra competência que é mais racional, que é mais da execução. Então, assim, eu consigo conversar com meu irmão sobre o que ele entrega? Eu consigo, mas eu não entrego o que ele entrega. Então, a empresa ela precisa observar quais são essas grandes entregas que a gente consegue fazer para a gente fazer com paixão. Gi, né? Para a gente realmente fazer. E quando você fala de empresa, passa muito pela liderança, né? Porque essa empresa a gente poderia, inclusive, trocar por liderança. Porque, né, a liderança perceber, a liderança ter sei lá, o faro bem fino ali. O treino. Vamos colocar o treino? Boa. Porque a gente, muitas vezes, acaba que não é treinado para. Então, acho que é um papel, por exemplo, do RH, nem sei se está na nossa colinha aqui, mas o papel do RH pode ser apoiar os líderes nessa percepção fina sobre o que eu faço com as pessoas que são do meu time. Isso passa por treinamento e desenvolvimento. Isso, de fato, é um ritual de aprendizagem, né? É um ritual de cultura de aprendizagem e é uma competência da liderança. Né? Já que a gente está falando de competência e de desempenho, é uma competência da liderança. Ô, professor. Eita. Vou te fazer uma pergunta pegadinha, tá? Manda. Que a gente percebe. Quando a gente faz consultoria da forma como a gente faz, é bastante interessante que a cada empresa que você entra, existe muitas vezes já um modelo de avaliação de desempenho. Né? Um dos, provavelmente que mais a gente ouve falar é a avaliação de desempenho por competência. Mas também, por outro lado, vemos que em algumas empresas elas utilizam mais o comportamento do que a competência. Então, qual seria essa diferença entre avaliação de desempenho por competência e avaliação de desempenho por comportamento? Imagina o seguinte, né? A avaliação de desempenho por comportamento ela é uma foto, ela é estática. É o momento que o recorte é aquilo e ponto final. E eu vou usar aquele comportamento como um recorte para dizer se aquela pessoa está evoluindo ou não, se ela está desempenhando ou não a partir do comportamento que ela entrega, que ela tem e que ela entrega. O problema, e aí já que você falou professor, se algum aluno assistir aqui e enxergar um pouquinho da aula lá atrás, eu usei um exemplo uma vez sobre uma mulher que teve um dia terrível,
que está com cólica, que passou um dia, perdeu o ônibus, pegou chuva, na hora que está fazendo uma planilha, o computador desligou e não salvou a planilha, esqueceu o carregador do celular em casa e está chegando na faculdade e o celular acabou a bateria. Não, a gente já chorou aqui, não. Já tá horroroso, né? Mas piora muito quando ela chega na sala e não tem um infeliz que é um buscopan para ajudar, nada. Ela senta e ela foi durante o semestre todo a melhor aluna da sala. Disparado. Todo mundo pegava a folhinha dela, você vai se identificar aí provavelmente, mas pegava a folhinha dela para copiar e para estudar ou para tirar a cópia e estudar para a prova. Ela foi a melhor aluna o tempo todo e no dia ela não entregou, porque ela teve um dia muito ruim, porque o comportamento dela naquele dia não vai ser o melhor. A entrega dela não vai entregar o melhor desempenho possível. E aí a gente está fazendo um recorte do que de fato não é, porque a competência dela existe e naquele momento, por conta de um monte de externalidades, ela não consegue entregar. Então, muita gente ainda usa avaliação de desempenho por comportamento, né? E não é certo e errado, mas é um ponto de atenção. É uma decisão. Né? É uma decisão, mas também a gente tem que se preocupar com essa decisão em como é que a gente não se frustra a partir do comportamento das pessoas, porque o desempenho, se for avaliado a partir do comportamento, vai ser diferente, tendo essa pessoa competência ou não nessa avaliação. Agora, já que a gente falou de avaliação por competência, a gente tem um case muito legal, inclusive, quando você era cliente, inclusive, que a gente não só mapeou competência para entender quais eram as competências daquele grupo, como também deu pesos diferentes, a gente falou disso no comecinho, para essas competências. Então, avaliar desempenho por competência, e é onde eu falei aqui nos bastidores que eu ia fazer uma brincadeirinha com a palavra, para mim tem uma palavrinha que a gente tem que começar a deixar de usar quando a gente fala de avaliação de desempenho por competência. A pessoa é competente ou não competente. Eu não acho que ela é incompetente. Então tem uma diferença muito grande aí. O não competente é aquele que não teve uma competência desenvolvida, não teve oportunidade também, mas você é não competente em futebol em relação ao Messi. Não quer dizer que você é incompetente. Né? Tem uma galera que joga bola comigo lá, se algum amigo meu estiver vendo, tem uns de vocês que saem dessa regra aí. Mas, não dá nem para explicar. Não dá nem para explicar, não tem como, aquele cara não pode. Mas, de fato, e pode ser eu, inclusive, esse cara. Mas, assim, de fato, acho que a diferença principal tá nesse ponto. Beleza. Respondi, de repente? Deu uma ideia boa? Acho que o pessoal depois pode comentar aí, né? A gente vai vendo as carinhas ali e os comentários da turma. Mas, já que a gente falou de avaliação de desempenho, então eu te devolvo com o teu insight, com a tua visão sobre como é que a gente implanta isso, já que a gente está falando de avaliação de desempenho por competências. É uma preferência nossa, mais do que uma preferência, é uma crença. O que a gente acredita que é o melhor modelo para avaliar a entrega, o desempenho no final do dia, é por competência. Como fazer isso dentro da empresa? Tá. Eu gosto sempre de pensar sobre os porquês, né? Eu sou uma mala sem alça em relação aos porquês e tá tudo bem. Eu sou competente em ser mala sem alça. E aí, quando a gente fala de avaliação de desempenho, eu acho que a gente tem que pensar para que isso existe, né? Eu acho que tem, de novo, o viés do colaborador existe como um apoio à carreira. Então, a avaliação de desempenho, ela só existe para desdobrar na evolução de carreira da pessoa, né? E para a empresa, para ela alcançar os resultados. Então, imaginem você que a gente tem uma empresa e ela tem lá um planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é porque ela tem um grande objetivo, tem suas metas, seus indicadores, seus projetos. Então, é como se isso representasse um resultado final. Então, o que eu desejo em relação ao resultado do planejamento estratégico fica lá no meu 31 de dezembro, sabe? É a minha luz no final do túnel, existe nesse caso. E aí, quando a gente fala de avaliação de desempenho, né, como é que a gente implanta isso, a gente pode pensar que vamos fazer um movimento de trás para frente. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que quero me expandir, né? Quero abrir, por exemplo, 60 lojas, 100 lojas, né? Que a gente ouve até de muitos clientes.
eu vou ter lá uma forma de gerenciar esse meu negócio. E essa forma de gerenciar o meu negócio vai precisar que os profissionais que estão alocados nessa empresa, eles caminhem de uma forma. Essa forma como será essa caminhada, são essas competências. Então, se eu tenho uma empresa que é multinacional, por exemplo, a gente solicita algumas habilidades que numa empresa de menor porte ou uma empresa que é nacional, não necessariamente a gente precisa. Então, essa implantação, ela parte do que eu quero. E ela vem fazendo esse movimento, para eu alcançar isso, eu preciso de tais competências. E aí eu preciso criar um modelo em que eu vou avaliar. Os profissionais que eu tenho atualmente nessa empresa, eles vão fazer essa entrega? Alguns sim, alguns não, né? E aí eu tenho que tomar uma decisão em relação a esses alguns não. Quando eu tenho esse resultado de que parte dessa população, desses profissionais, ela não faz essa entrega, tá, e o que eu faço? Eu vou procurar no mercado, eu vou abrir um programa de estágio. Então você percebe que o RH, nesse momento, ele consegue fazer uma amarração muito lógica, né? Então, se eu, por exemplo, acho que muitos TIs da vida aí passam por esse desafio, que são profissionais de mercado e que são extremamente concorridos. Então, todo mundo quer aquele profissional que, além de desenvolver muito bem um sistema, ele também conheça muito bem no negócio. Cara, é uma mosca branca, assim, é muito difícil mesmo encontrar. Então, o que eu, RH, faço em relação a isso? Eu vou entender que eu posso ter um profissional que é muito júnior, que acabou de sair da faculdade, por exemplo, eu vou desenvolvê-lo. E aí, nesse momento, cabe essa avaliação de desempenho que eu vou ali no ponto a ponto, numa crescente, ou não. Ou eu já pego alguém de mercado super preparado, mas que tem lá talvez uma remuneração que a empresa não consiga. E olha quantos pontos, né? Tem um monte de fatores. Você falou aí vou buscar no mercado, esse cara é júnior, enfim. Tem um ponto importante que a gente pode desenvolver esse cara. Isso. O ponto principal não é que serve ou não serve. Qual é a curva de aprendizagem e em quanto tempo a gente pode despender nessa curva de aprendizagem em detrimento ao que a gente precisa entregar no planejamento estratégico. Então, para mim, um recorte fundamental quando você está falando e explicando avaliação de desempenho por competência é entender que pode ser que um colaborador não esteja no nível de competência que a gente precisa naquele momento para entregar aquele ponto fundamental do planejamento estratégico. E aí eu preciso fazer um recorte temporal entre o momento que eu estou, a competência que ele tem e quanto tempo ele vai levar para chegar no ápice da competência X que eu vou precisar para poder entregar aquilo ali. E aí vem o líder fazendo a reflexão. Eu vou ter esse tempo? É isso aí. Para esse planejamento estratégico, eu vou ter, né, esse espaço de tempo. Se eu não tenho, o que eu faço? Eu preciso gritar lá, RH, me ajuda aqui, vamos junto pensar numa alternativa. E aí é interessante que a gente da Arax, a gente parte do princípio que só existe avaliação de desempenho quando eu tenho uma estratégia de RH. Perfeito. Porque a estratégia de RH, ela atende à estratégia do negócio. Então, de novo, é uma amarração assim que é feita lindamente, que a gente adora, né? E é maravilhoso. Vamos e eu acho que no final, assim, a gente adora dar dicas no final. O que a gente faz quando a gente não tem avaliação de desempenho? O que eu posso fazer? Eu, colaborador, eu, líder, eu, RH... e, de novo, eu acho que o caminho é pela simplicidade, sabe? Boa. Então, se a avaliação de desempenho, a formal, ela é um diálogo guiado para a carreira do colaborador, se eu não tenho tudo isso estruturado, eu colaborador e eu, líder, ter esse mesmo diálogo sobre. Então, assim, o que eu quero, o que eu já sei fazer, o que eu ainda não sei fazer, o que eu poderia fazer, e o líder apoiando no sentido de como é que eu posso te ajudar a você passar a fazer o que você quer fazer,
Ou como é que eu posso te dar feedbacks em relação a essa competência que você está alinhando comigo, que você não quer mais ter, né? Então, sei lá, a gente pode falar, por exemplo, de trabalho em equipe. E aí tem um colaborador que fala, sem uma avaliação de desempenho formal, e ele reconhece que muitas vezes ele não consegue, né? Ele trabalha melhor sozinho, a gente ouve às vezes, Sim. eu trabalho melhor sozinho. Tudo bem, mas você está dentro de uma empresa, então em algum momento você vai precisar utilizar. Então, ele pode fazer combinados com o líder. Olha, quando você perceber que eu não estou trabalhando em equipe, vamos me dar um toque, sabe assim? Então, acho que são pequenos fóruns no dia a dia que você pode ir acompanhando se você está tendo aquele desempenho ou não está tendo aquele desempenho. Basta ter um alinhamento. Acho que a palavra-chave da avaliação de desempenho, por competência, por comportamento, o nome que vocês quiserem dar, eu só posso monitorar, eu líder, só posso monitorar aquilo que eu deixei muito claro. Então, eu deixo muito claro qual é a minha expectativa, eu trago o escopo de trabalho, eu trago quais são os resultados que eu quero, e a partir disso a gente tem um diálogo sobre isso. Não pode soar como uma surpresa. Boa, é esse ponto, Gi. No final do dia, a transparência alinhada, né, combinada, ela mitiga a frustração. Não quer dizer que não vai dar, mas ela ajuda a mitigar a frustração. Que, no nosso entendimento, é muito papel do líder. Sim. Só que o líder também pode se frustrar, e esse cara provavelmente tem um líder. E aí você cascateia vai em cadeia, isso, né? pra cima. Isso aí. Pessoal, então, acredito que a gente tenha passado por muitos pontos aqui sobre desempenho, sobre competências. Tem muito pano para manga ainda, tem muita coisa que a gente pode discutir a respeito. Mas fica aqui nosso convite para você comentar esse recorte ou o vídeo todo que você tem assistido, um trecho, enfim, algum ponto que chamou sua atenção, para poder nos ajudar a desenvolver novos temas, novas agendas e construir um papo de cultura que sirva para muita gente, que possa contribuir para o seu negócio, para o seu desempenho e para o desenvolvimento da sua competência, a competência do teu time. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Gi, Igual Arax. Arrasamos, toca aí. Um abraço e go Arax.